é algo também que muitas pessoas queriam saber. Uhum. Aqui na nossa cidade, né, Juiz de Fora, nós já temos 4 faculdades de odontologia Uhum. e até o final do ano, né, os rumores que dizem, teremos 6 faculdades de odontologia. Uhum. E é mais faculdade de odontologia, mais alunos entrando e mais pessoas se formando e entrando no mercado. Que é Sim. assim, que já está meio que saturado, de certa forma, pela quantidade. Eu Uhum. até pesquisei no. Vi que o CFO em 2019 tentou travar realmente a abertura de novas faculdades. Vi também um estudo da Abeno Uhum. que mostrou que hoje temos mais de 500 faculdades de odontologia no Uhum. Brasil. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque nós dentistas ficamos assim, cara, como é que pode? Vai abrir mais uma e ninguém vai fazer nada? O Uhum. que você pode falar pra gente sobre É, isso? a gente tem lutado desde, acho que desde 2019. Eu levo ao conhecimento dos deputados, tem algumas agendas a respeito disso. Tem um decreto que é o 9235, um decreto presidencial, Uhum. que fala que para abrir faculdade de medicina, odontologia, psicologia e eu acho que enfermagem, quem é consultado é o Conselho Nacional de Saúde, Aham. um órgão colegiado, né, com várias classes. Então, quem é consultado é o Conselho Nacional de Saúde. Então, eu estou lutando para mudar esse decreto para que quem seja consultado é o Conselho Federal de cada profissão, né? Então, você vai abrir uma faculdade de odontologia, que o Conselho Federal de Odontologia seja consultado, Sim. né? Porque o Conselho Nacional de Saúde, quando vê, pode abrir uma faculdade de medicina, pode abrir uma faculdade de odontologia, ele fala, não, pode abrir, porque Aham. é bom para a sociedade. Mas não é bem assim, né? A gente Não. já sabe que está saturado, né? E o pior, o MEC não dá conta de fiscalizar o ensino, É isso. né? Então, isso que eu acho que é o ponto mais sensível da história, Sim. né? Tem colegas que estão formando, né, com uma formação muito ruim, né? Muito ruim. Então, a gente até em 5 de março agora, nesse mês, a gente começou a prova de avaliação da odontologia, né? O Avaliodonto. Que Então, ainda é facultativo, né? ele é facultativo, mas a gente colocou um certo dispositivo que praticamente torna difícil o dentista não querer fazer, Aham. né? Então, o que que é isso? Hoje, para o dentista se inscrever no conselho, ele faz uma prova, né, de conhecimentos básicos ali, né, de odontologia, de normativa, de ética, né? Então, a gente está começando dessa forma. Então, hoje ele forma e faz a prova online, né? Sim. Recebe o certificado e aí pode fazer a inscrição no conselho. Ah, mas não é obrigatório. Realmente não pode ser obrigatório porque não está na nossa lei. Não tá na A lei. gente teria que mudar a lei e mudar a lei cai naquele dilema que eu falei de uma briga, Aham. né, com outras classes. Mas o que que acontece? Se ele faz a prova, a inscrição dele é imediata. Se ele não faz a prova, a inscrição dele demora 90 dias. Aham. Então, assim, Então ele tem um vai ter um benefício. benefício, Tem um né? benefício. Hoje a inscrição é rápida, normalmente é rápida, Sim. leva aí de 3 a 7 dias para ser feita, né? Mas só vai ter esse benefício quem faz a prova. Aham. Quem não faz vai esperar 90 dias. Então, é uma certa forma da gente forçar, né? Forçar, exatamente. Estimula, né, o pessoal a Estimula a fazer. fazer, né? E tá tendo uma boa adesão, né? Uma taxa de aprovação na faixa de 75%, Uhum. então tá bem aceitável, né? E a gente quer com isso a gente mudar um pouco a cara da formação e forçar as faculdades Sim. também, né, a melhorar o ensino, né? Então, mas, por exemplo, se o dentista forma e faz a prova e ele não é aprovado, o Uhum. que pode acontecer? Aí ele tem que esperar os 90 dias, Aí ele no vai esperar mínimo, isso momentaneamente, né? Porque até momentaneamente. vocês tentarem colocar algo Na a lei, mais, por exemplo, na lei virar tipo uma OAB, o né? AB, exatamente. Que. Hoje, no rol de profissões, só o Conselho de Contabilidade e o de Advocacia, né, a ordem, tem a prova obrigatória, Aham. né? Então, o CRC é obrigatório e a OAB também é obrigatório, né? Mas Sim. os outros não têm esse dispositivo na lei. A medicina está discutindo agora um projeto de lei a respeito disso também, tornar obrigatório uma Aham. prova de proficiência, né? E a gente também está nesse mesmo barco, querendo tornar obrigatório. Na verdade, o CFO, ele deve lançar até o final do ano, segundo ele anunciou no CIOSP, uma prova de proficiência no final do ano. Aham. Ela também, até que mude a lei, não vai ser Não é obrigatória, obrigatório. né? O que que tem a nossa diferente da que o CFO quer lançar? A do CFO é de conhecimentos muito mais amplos, né? Anestésio, estômago, Uhum. né? Dentística, tudo. A nossa é um pouco mais básica, mas é coisa essencial para você sair no mercado, Aham. entendeu? Conhecimento de ética, de normativa, prescrição, Sim. direitos, deveres, responsabilidades que você tem para não chegar
um profissional no mercado muito cru, Aham. né? Então a nossa é um pouco mais de conhecimentos básicos normativos, mais essenciais à profissão, Sim. e do CFO será de todo o rol de conhecimentos na área da odontologia, Aham. né? Então ele está iniciando esse projeto, que ele disse que vai começar até o final do ano. E qual a vantagem de fazer essa prova de proficiência do CFO? Vai ter um certificado, Aham. né? E o CFO quer estimular, por exemplo, que esse certificado de aprovação tenha valor em concursos públicos, por exemplo. É uma boa. Então, quem foi aprovado teria uma pontuação extra Uhum. numa seleção pública, num concurso público. Então são formas que a gente vê que o CRO e o CFO junto estão tentando, né, melhorar as coisas É, com esse número gigantesco de faculdades, que é, acaba que se não está travando, porque não tem não dispositivo tem ainda, né? dispositivo ainda e também existe muita política envolvida, né, É. por questão de Você abertura. até falou da questão o CFO entrou com a ação judicial para Aham, proibir a abertura de novas faculdades e essa ação judicial está rolando. Mas sabe o que aconteceu? A veterinária fez isso. aham, O que aconteceu com a veterinária? O CAD, o Comitê Administrativo de Defesa Econômica, multou a veterinária por ter entrado com a ação judicial contra a abertura de faculdade. E é bem provável que o CAD vá multar, né, venha a intervir e aham. multar o CFO, porque ele entende que isso é reserva de mercado. Então, teoricamente, é proibido pela lei de defesa econômica, entendeu? Então é um dilema. Se a É um gente faz dilema. alguma coisa para proibir, Aham, a gente acaba tomando tiro de outro lado. Então é uma guerra de mercado mesmo, é uma guerra também contra a força financeira, né? pois Então, é. às vezes, a gente vê que muitos grandes grupos começaram a comprar faculdade de Porque odontologia, eles viram que é rentável. que é rentável, né? E especialmente que em 2019, exatamente em dezembro de 2019, o MEC soltou uma portaria aumentando autorizando aumentar a porcentagem do EAD na graduação. Hoje a gente não tem EAD na odontologia. Sim. O CFO está brigando por isso e até foi consultado ano passado e foi taxativo e o MEC E assim, foi uma unanimidade, né? Todos os é, dentistas falando, não, não é possível, não pode, odontologia exatamente. Aí na jamais área da EAD. saúde tem até um projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco para proibir EAD na saúde. Então existe esse projeto de lei Tem que rodando ser no mesmo. Congresso e a gente quer muito aprovar ele. Mas em dezembro de 2019 entrou uma portaria do MEC permitindo aumentar o EAD de 20 ou 25% para 40% na graduação. Então Aham. hoje, atualmente, até 40% do curso é permitido em EAD. Uhum. Já é permitido em EAD. Então tem muitas faculdades que têm aulas gravadas, né? E isso diminui muito o custo para eles. Diminui, mas aí é pensando sempre no Em valor, enxugar, enxugar né? gasto. Então, eu ia até entrar com ação judicial em janeiro de 2020, né? Borda ali da pandemia, praticamente na borda da pandemia. Eu ia entrar com ação judicial, estava preparando essa ação judicial para derrubar essa portaria do MEC, né? Mas o que que aconteceu? Veio a pandemia. E aí os 40% foram Foram necessários, necessários, né? Então aí exatamente. a gente perdeu o timing de entrar com mandado de segurança, Sim. né? Mas a gente teve que fazer isso por causa da pandemia, que não tinha como. Mas para aquele momento específico foi Uhum, benéfico. foi benéfico. Mas hoje não tem um porquê, né? É, 40% da carga horária poder em ser AD. EAD. Isso não faz sentido. Aí até você falou que acaba tomando tiro de outros lados quando você entra para poder impedir, que eles falam que é reserva de mercado. Uhum. Mas e a opinião dos dentistas? Eu acho que hoje temos praticamente 400 mil dentistas, né? Qual o número mais ou menos hoje? Passaram de 410, 417 mil Então, aí dentistas a agora. opinião desses dentistas importa, né? Sim, sim. E aí vocês são o porta-voz nosso, mas nesse momento, não sei, né? Pode ser utópico, mas eles tinham que ouvir É. os E na dentistas. verdade, assim, a gente ouve muito da abertura de novas faculdades, nos preocupa. Inclusive, a gente está fazendo. Tem um outro projeto que a gente está rodando em paralelo, mais uma iniciativa nossa, Uhum. que é o processo de certificação das faculdades, de acreditação que a gente fala das faculdades. Então, a gente já está com esse processo tocando, já tem um ano e meio, né, conceituando a prova. Então, o MEC vai avaliar as faculdades, mas a gente quer que o CRO também avalie as faculdades, Isso aí seria né? bom. Então, a gente já está terminando esse processo de acreditação, deve começar a ser feito esse ano. E tem muita faculdade que com certeza não vai